Meu nome é Gringo Cardia, eu sou designer, sou arquiteto, sou diretor de arte, sou programador visual, faço um monte de coisa diferente, né? Assim, eu acho que trabalho muito na área visual e comecei com arquitetura e cenografia e fazendo programação gráfica de muitas capas de disco, comecei em música, fazendo capas de cantores, bandas, e depois comecei a fazer os cenários, depois comecei a fazer os clipes, depois comecei a fazer teatro, comecei a fazer exposições e, enfim, quer dizer, isso aí deu uma diversidade muito grande ao meu trabalho. E aí, quer dizer, eu trabalho assim, eu continuo trabalhando nessas áreas todas e atualmente já trabalho em áreas que já juntam todas essas especialidades numa coisa só. Para nomear alguns dos trabalhos que eu já fiz, assim, eu já fiz capas de Maria Bethânia, Chico Buarque, Rita Lee, Lulu Santos, Paralamas, enfim, de todo tipo de... Muita gente da música brasileira já trabalhei, fazendo as capas e os cenários. Em teatro já trabalhei também com quase todos, muitos diretores brasileiros, assim, de Zé Celso a Miguel Falabella, já trabalhei com vários, fazendo peças de teatro. E assim, e na parte de museografia já fiz assim vários museus, assim museus usando a linguagem de cenografia e de direção de arte, né? Já fiz um museu de Minas Gerais chamado Memorial Minas Gerais Vale, que é na Praça da Liberdade, que conta a história de Minas Gerais, tudo várias instalações assim multimídias. E fiz o Museu da Cruz Vermelha na Suíça, também a história da Cruz Vermelha, qual eram os princípios da Cruz Vermelha e a ação da Cruz Vermelha no mundo. E atualmente estou fazendo o museu da casa onde viveu Jorge Amado e Zé Legatá, em Salvador, também para poder mostrar vários aspectos através da multimídia, da cenografia, das instalações, dentro da casa, transformar a casa num ambiente de exposições. Então, quer dizer, trabalho bastante com diversas áreas, assim, mas essas áreas todas sempre trabalham com criatividade e com linguagens, né? Linguagens diferentes. E o meu trabalho transita entre essas linguagens e traz sempre uma linguagem de uma para outra, mistura várias. Eu acho que isso tem bastante a ver com o tema do Auditions deste ano. Já trabalhei em muitas coisas diferentes, né? Trabalho há muitos anos com a Débora Coker, desde a fundação do grupo. Quer dizer, nós temos uma parceria que mistura artes visuais e dança. Quer dizer, eu faço os cenários da Débora e aí nos cenários, a partir do cenário feito, a Débora cria a coreografia dentro do cenário. Então o cenário passa a ser mais um bailarino que as pessoas interagem. Então o nosso trabalho tem essa característica diferente de dança, que é uma coisa de mistura de linguagens, dança e artes plásticas, assim. E também trabalhei fazendo o espetáculo Ovo do Cirque du Soleil com a Débora. Nós trabalhamos fazendo um espetáculo também de circo, que junta também na história do Cirque du Soleil, que é uma coisa que é um circo mais contemporâneo, ele mostra maneiras diferentes de mostrar o circo. Então a gente trouxemos a nossa experiência do teatro e da dança para dentro do circo. Fizemos esse espetáculo no Canadá, que está viajando pelo mundo e atualmente está no Japão. Falando um pouco do Auditions, né, eu acho que assim, eu participei desse processo em 2010 e foi muito bacana porque eu acho assim um concurso bem estruturado para jovens artistas, assim, e ele dá todo um embasamento conceitual e um embasamento artístico para ajudar o artista a se soltar mais, a ser mais criativo. E fiquei muito surpreso com a qualidade que o Auditions procura para cada edição que ele faz, para ser único, ser uma coisa diferente e ser uma coisa assim, tentar buscar uma coisa diferente em cada artista, assim, entendeu? De que cada artista deu o seu máximo.
Então, para isso, quer dizer, eles incentivam os artistas a ter a sua criatividade, assim, entendeu? Usada ao extremo. Eu acho que isso é muito bacana porque assim as pessoas ficam meio travadas quando vão entrar num concurso desse porte, porque falam, eu tenho que ter tenho que ter cuidado, entendeu? E na verdade o que é legal é você ter a liberdade, você ter o risco, né? E aí o que quer dizer que o Auditions o tempo todo coloca para quem está participando, os artistas que estão participando, é dar essa segurança para o artista se abrir e se colocar ao máximo, entendeu? Assim, sem medo. Isso eu acho que é importante, muito importante no trabalho de arte, né? É fundamental. A arte você trabalha sempre com liberdade. Não existe arte sem liberdade e eu acho que o Auditions, ele na verdade, dá segurança para o artista, para o novo artista que está trabalhando, que ele tem liberdade ali de fazer o que ele quiser. E assim, o que é bacana da edição que eu dirigi é que eu consegui pegar o processo inteiro, desde a conceituação, a partir do briefing essencial que o Auditions tinha colocado, mas trabalhamos assim, entendeu? Eu trabalhei em todas as áreas, desde a escolha do fotógrafo, a escolha da locação das fotos, o conceito de qual o cenário dessa locação, o conceito do livro, catálogo que a gente ia fazer para poder mostrar os trabalhos, de como a gente ia fotografar essas joias, de como isso ia virar um espetáculo, de quem ia estar nesse espetáculo, de que tipo de música, que tipo de mistura a gente ia fazer ali. Então foi um trabalho completo, assim, entendeu? De várias linguagens visuais diferentes. E isso tudo, entendeu? Tentando mostrar o trabalho incrível que os jovens artistas haviam feito. Então foi um trabalho bem completo, acho que talvez um dos mais completos, porque no meu campo profissional, às vezes eu trabalho numa área, ou na outra área, ou numa terceira, mas assim, quando você vai do começo ao final, passando por várias linguagens, eu acho que é um trabalho ideal para um artista fazer, porque ele, na verdade, ele pode viajar por todas as diferentes linguagens que esse trabalho vai mostrar. A arte trabalha com o diferente, com uma maneira de você recombinar as coisas, de mostrar coisas, entendeu? Eu acho que o artista está sempre mostrando alguma coisa, né? E eu acho assim que isso tudo a arte ela é muito ampla, na verdade, a gente, como é que se diz? Como artista, a gente é quase que um editor de coisas que a gente já vê pelo mundo e a gente sintetiza aquilo de alguma maneira, a gente quer mostrar de alguma maneira para as pessoas. E eu acho que assim, esse trabalho que o Auditions faz, que é trabalhar com ouro, que é uma coisa de muito desejo das pessoas, entendeu? É um metal precioso, é uma coisa enfim, tem toda uma simbologia do ouro que continua até hoje, entendeu? Como uma coisa nobre da natureza e tudo mais. Então é uma coisa tão assim especial para o artista, é um presente poder trabalhar com um quilo de ouro, sei lá, a quantidade que recebe, para poder criar uma peça. Então assim, eu acho que para qualquer ourives e designer de joias, isso é o máximo, assim, entendeu? Então eu acho que assim, isso faz a diferença total do Auditions para qualquer coisa parecida que exista em relação a um concurso de joias ou de design de joias desse tipo. Para falar um pouco do processo criativo, eu acho que cada artista tem um processo criativo diferente. Eu acho assim, eu gosto muito de trabalhar com a conceituação primeiro, e essa conceituação é você se reunir com as pessoas que fizeram o briefing e todo mundo está envolvido no trabalho, para você poder pensar o que está querendo se falar com isso, quais são os pontos que você quer chegar com aquilo, quer dizer, você exaustivamente falar sobre isso. E falar assim, sem medo de pensar coisas impossíveis. Eu acho que a gente sempre tem que falar coisas assim que a gente acha impossível, porque um dia a gente chega lá. Eu acho que faz parte do processo criativo você tentar chegar.
E aí, quer dizer, depois que você tem esse brainstorm, que é um brainstorm longo e que geralmente a gente fica sempre insatisfeito porque não chega a conclusão nenhuma, a gente, na verdade, tem subsídio para a gente poder guardar isso na cabeça da gente e poder deixar processar, poder deixar o tempo encaixar as coisas, né? Eu acho assim que é muito difícil fazer um brainstorm, já pegar um papel branco e já ir desenhando um projeto, não pode. Eu acho que para mim não acontece assim, eu acho que você tem que deixar um tempo, uma semana, 15 dias, para poder, na verdade, ter insights que você fale, isso tem a ver com aquilo, aquela outra coisa talvez tenha a ver com isso, e as coisas vão encaixando. Eu trabalho muito assim, dessa maneira, e apesar de conceituar intelectualmente o trabalho, eu acho que você tem que deixar um pedaço aberto para a intuição, para a emoção, que são coisas, na verdade, que não dá muito para você pensar sobre isso, você sente. Então, assim, eu acho que a arte ela é totalmente ligada a isso. Então, assim, acontece dessa maneira, né? A gente fica um tempo pensando aí, quer dizer, aí você faz uma proposta dessa história. E um aspecto muito importante é a pesquisa. Eu acho que, assim, quando você está fazendo um trabalho criativo, você também tem que pesquisar bastante. O que já foi feito daquilo, o que foi feito parecido, coisas enfim, que tem a ver com aquilo, que já foram feitas no mundo inteiro. Não quer dizer que você vá copiar o trabalho, mas a partir do que você vê, às vezes te dá ideias para outros caminhos, entendeu? Às vezes imagens são importantes porque elas dão direções a coisas completamente diferentes que você não havia pensado. E eu acho que assim, esses erros de percurso são fundamentais para você criar um trabalho mais elaborado, vamos dizer assim, né? Às vezes você tem coisas que você encontra no meio do caminho que são melhores do que coisas que você pensou no começo. E eu não tenho escrúpulo nenhum de mudar. Se tem uma coisa melhor, por que não mudar? Então, se eu estou indo numa direção, eu vi que aqui é mais bonito, tem mais a ver, muda completamente. Eu acho que a gente tem que ter essa liberdade. Eu acho assim que tudo isso, assim, quer dizer, essa maneira de você trabalhar o conceito e essa percepção das coisas, assim, e trazer isso para o trabalho a partir desse brainstorm que você teve para poder pensar direito, te dá um caminho muito mais seguro e maduro, assim, entendeu? Sobre a questão, né? E eu acho também assim que na parte de conceituação você também tem que ter uma leitura muito crítica do trabalho seu, entendeu? Ver opiniões, entendeu? Acho que assim, é claro que opiniões sempre num âmbito pequeno isso, entendeu? Assim, mas para você poder também ver de fora às vezes você se envolve tanto num trabalho que você precisa ter assim um olhar diferente, entendeu? Para poder ver se aquilo está legal e repensar. Eu acho que assim a gente tem que ter a consciência que um trabalho artístico ele é sempre um trabalho em processo. Ele só acaba quando você entrega. Se não entregasse, ele continuaria se transformando o tempo todo. E isso aí, quer dizer, me angustiava muito quando eu ainda era jovem no trabalho, mas hoje em dia é tranquilo, porque eu sei que isso faz parte do processo. O processo ele está em modificação e sempre vai ser melhor quando você acaba, poderia ser melhor. Mas isso é bom porque já te dá uma esperança que o próximo será melhor. Eu acho que isso aí é uma coisa otimista de pensar em relação à angústia que a arte traz para a gente, de querer resolver tudo, assim, né? Acho que o artista sempre é um pouco angustiado nessa maneira de expor as coisas. As fontes de inspiração, acho que são assim, a gente sempre se inspira em um monte de coisa. Eu gosto muito da rua, do comércio, de ver o que as pessoas criam, de andar pela rua, de viajar, de ver culturas diferentes, de ver maneiras diferentes de mostrar coisas, assim. Eu acho que isso é fundamental, assim. E também eu acho que inspiração é você ver muita coisa, ver muito filme, ver muita exposição, ver tudo que você puder e gostar de fazer, eu acho que é legal. Eu acho assim que é importante a gente sempre esvaziar a cabeça para poder, na verdade, enchê-la de novo de coisas legais. E eu acho que para isso você tem que meio desligar um pouco. Às vezes você precisa desligar para poder se inspirar, entendeu? Então eu faço isso sempre com viagem. Assim, eu acho que sempre viajar é uma maneira de se desprender um pouco
e você está em contato mais com a natureza. Eu adoro assim me inspirar na natureza, de ver coisas da natureza. Meu trabalho nem tem muita coisa da natureza, mas sempre tem. E eu acho que a natureza, de alguma maneira, ela serve para você limpar a sua cabeça, porque a gente vive num mundo cheio de muita informação. E aí o tempo todo isso, demais, assim, às vezes complica. Mas eu acho assim que a grande inspiração para mim está na arte popular, na arte eletrônica, na arte juntar coisas diferentes. Eu acho que isso aí, eu gosto sempre de ver trabalhos de pessoas que juntam coisas diferentes em linguagens novas. Eu acho que a linguagem é o grande diferencial, eu acho, do mundo contemporâneo na arte, assim, que linguagem, de que maneira você está mostrando. E essa linguagem são sempre ressignificações, misturar coisas diferentes, que também eu acho que tem muito a ver com o tema do Auditions deste ano, né? O meu método de trabalho é exatamente esse, é você primeiro saber do que você está falando, fazer um brainstorm sobre isso, depois você pensar um pouco sobre isso, ter o tempo de você poder pensar e tentar encaixar um pouco todas as ideias diferentes que você teve, chegar a uma síntese, e depois apresentar isso e saber que durante esse processo de apresentação sempre vai se modificando um pouco. Mas eu acho que se você tem o conceito bem amarrado, isso é importante. E o importante também de um processo criativo é você querer se comunicar. Não adianta você fazer uma coisa que é só para você. Eu acho que eu trabalho muito com comunicação. Eu acho que você tem que chegar a outra pessoa, passar a emoção do que você quer mostrar. Então, para isso, você tem que ser muito claro, direto. Não adianta ser muito obscuro, porque isso aí eu acho que é uma coisa que fica muito para você. Eu acho que o trabalho de arte é um trabalho, pelo menos para mim, a arte é uma coisa para você dividir, para você, a gente funciona como tradutor, vamos dizer assim, visual de algumas coisas, né? De coisas, de emoções, de questões que a gente coloca aí. Então, quer dizer, é um trabalho bem amplo, assim, entendeu? No sentido de que pode ser qualquer linguagem. O Auditions 2010 que eu fiz, na verdade, a gente queria falar um pouco sobre um Brasil, sobre uma coisa de identidade, mas ao mesmo tempo uma coisa de como mostrar um Brasil que é moderno e o Brasil, essa essência de Brasil, entendeu? Então, ali foi assim um trabalho, na época eu estava fazendo um museu, que era o Museu de Minas Gerais, e aí eu tive contato com umas inscrições rupestres, entendeu? No norte de Minas Gerais, que eram muito bonitos os desenhos. E aí eu comecei a ver que aqueles desenhos ali tinham muito a ver, assim, tinha muita coisa da curva. Se você pensar que aqueles desenhos eram desenhos de homens que viveram há 12 mil anos atrás ali em Minas Gerais, e que depois você vê um desenho de Niemeyer, do edifício Niemeyer na Praça da Liberdade, ele tem uma curva quase parecida com aquela curva daquele desenho lá de 12 mil anos atrás. Então eu quis, na verdade, fazer um link nessa sincronicidade, que era o tema da época, assim, entre uma coisa muito antiga e uma coisa contemporânea. Então eu botei assim, fiz quase uma interpolação entre desenhos pré-históricos e desenhos do Niemeyer, por exemplo, para pegar um artista brasileiro contemporâneo. E aí mostrar essa forma orgânica como uma forma quase essencial do lugar onde a gente está, com uma coisa da natureza, entendeu? Uma coisa de vida mesmo, assim, entendeu? De orgânico, né? Então, foi muito bacana porque, assim, a gente, a partir daí, eu pensei em fazer esses links mais fortes o tempo todo, mostrar esses dois lados, e aí fizemos as fotos nessas grutas no norte de Minas Gerais, lá na região de Montes Claros, lá. E aí umas inscrições que muita gente não conhecia, então a gente, na verdade, fotografou em macro esses desenhos, transformamos um desenho desse no símbolo do Auditions deste ano, e esse desenho era muito bonito, assim, e todo mundo falava, isso é um desenho de Niemeyer, você fala, não, isso é um desenho de 12 mil anos atrás. Então mostrava que, quer dizer, essa sincronicidade é uma coisa, a arte ela é
atemporal, ela é uma coisa do sentimento do homem que vai passando através do tempo. E aí, quer dizer, aí como a modelo do ano era a Luísa Brunet, aí levamos Luísa lá para essa locação, aí fizemos, na verdade, assim, as fotos dela toda, mostrando essa coisa dessa natureza exuberante desse lugar, que eram umas cavernas incríveis, assim, a muitos metros abaixo da superfície, e lá embaixo um lago, assim, entendeu? E aí, na verdade, tentei mostrar também que a essência do barro e do ouro, quer dizer, o barro e o ouro são elementos da própria terra, só que um elemento é o elemento mais comum e o outro elemento é o elemento mais nobre. Então, tentar fazer esse paralelo também. E depois que a gente fez essas fotos, na verdade, eu pensei uma maneira de como fazer essas fotos, as fotos mostrar essas joias que tinham sido selecionadas nesse concurso. E aí fizemos uma outra maneira também de mostrar isso, de que maneira, de que suporte, em que pessoa. Então fizemos os modelos se transformarem em modelos de barro, sempre tendo essa ideia de ancestralidade, terra e ouro. E aí depois pensei, fizemos o catálogo virar um livro, na verdade livro trazendo textos poéticos do Afonso Romano Santana, entendeu? E de textos conceituais que, na verdade, mostravam um pouco essa ancestralidade da arte, entendeu? Como o desenho como uma coisa essencial do homem. E aí, quer dizer, isso virou um livro bem bonito e esse livro depois foi transformado num espetáculo. E nesse espetáculo também fiz essa mistura entre o clássico e entre a música eletrônica, fizemos isso junto com dança, fizemos no Palácio das Artes, junto com a Orquestra Sinfônica, com um músico eletrônico alemão, entendeu? Assim, e o corpo de baile do teatro também. Uma cantora popular brasileira, a Cel. Eu quis mostrar que a sincronicidade é uma mistura de linguagens, entendeu? E isso aí a gente conseguiu no espetáculo. Porque, na verdade, a gente fez isso junto com o desfile das joias. Então, foi muito legal porque, na verdade, ali foi uma concretização de todas as peças visuais que nós já havíamos feito. Então, assim, esse processo foi bem bacana, assim, e eu acho que é isso. Na verdade, foi a conceituação desse trabalho, desse tema de sincronicidade, entendeu? Você trazer uma coisa que, assim, a minha missão foi trazer uma questão, entendeu? Essa questão apareceu como uma coisa que eu estava trabalhando na época, entendeu? Que eu vi, falei, isso tem a ver com uma coisa tão antiga, tem a ver com uma coisa nova, e eu acho que tem a ver com o tema que a gente está falando. Quer dizer, isso tudo é assim, a gente trabalha, volta ao processo criativo. Você tem que pensar bastante no que você está querendo propor, porque as coisas estão todas soltas por aí, entendeu? Aí você vê como é que você pode, na verdade, escolher alguma dessas coisas para mostrar aquele conceito que você estudou ali, que você tinha que representar. Esse tema, recombinações e hibridações, eu acho que tem tudo a ver com o mundo contemporâneo. Eu acho assim que hoje em dia tudo já foi feito, tudo já foi criado, tudo já foi recriado. Então, quer dizer, a gente vive uma era que é, na verdade, de misturar as coisas, entendeu? Tudo hoje é remix, tudo se mistura. E eu acho que isso é o enriquecimento da linguagem da arte, né? Da linguagem da arte que vem junto com a da filosofia, do pensamento, porque eu acho que você, quando mistura as coisas, você consegue ver de uma maneira diferente. Então, quer dizer, hoje em dia as pessoas fazem concerto de música clássica, ao mesmo tempo está fazendo uma comida, entendeu? Então você olha a comida diferente, você vê a música clássica diferente, quer dizer, maneiras sensoriais de você misturar as coisas, né? Então eu acho assim que tudo o que é diferente, na verdade, são essas combinações que a gente faz. Isso tem tudo a ver com o meu trabalho, porque eu, como sou artista que trabalha em várias áreas diferentes, eu sempre quis trazer uma inspiração do vídeo para fazer um cenário, ou de um cenário para fazer um vídeo, ou, quer dizer, ou de uma coisa de moda para fazer uma coisa de cenografia. Eu acho assim, quer dizer, tudo isso, essas transversalidades que a gente trabalha, assim, de misturar uma coisa com a outra, é uma coisa fundamental. Assim, nos anos 80 eu até
quando eu comecei a fazer, no final dos anos 80, meus trabalhos, eu fazia várias coisas diferentes e o pessoal me chamava de multimídia. Hoje em dia essa palavra nem existe mais. Artista multimídia não tem, todo mundo é um pouco várias coisas, ninguém é uma coisa só, né? Ninguém trabalha numa coisa só, trabalha em 3 ou 4 ou 5 ou 10 coisas. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa coisa da recombinação. Na verdade, você combina coisas diferentes. Você vê hoje, não só no campo da arte, mas em todos os campos. Você vê psicólogo trabalhando em mercado financeiro trabalhando em cozinha, quer dizer, uma misturada assim danada, mas eu acho que isso aí enriquece várias maneiras de você tratar o mundo contemporâneo e, enfim, e achar que ainda existe criatividade, que tudo já não foi feito e você agora só está copiando, né? Repetindo. Eu acho assim que o trabalho da gente em recombinar é criar uma nova linguagem, é procurar uma coisa que fale de uma maneira diferente. Então, o tempo todo, o trabalho da arte é essa pesquisa para esse caminho. Eu acho assim que essa coisa da recombinação tem muito a ver com o Brasil. O Brasil é um país da recombinação. A gente é um país, na história do mundo, um país recente, de 500 anos apenas, né? Países que têm 5.000 anos, a gente tem 500. E a gente pegou muita coisa pronta. Então, as coisas prontas do Brasil, elas chegam para a gente aos montes. E aqui a gente tem que fazer o quê? A gente tem que misturar tudo e fazer. Essa nossa mestiçagem já é uma recombinação, né? E o mundo hoje é um mundo mestiço, não tem essa coisa mais de raça, não existe mais isso, todo mundo hoje é misturado. E nós, brasileiros, somos o grande laboratório da mestiçagem do mundo, entendeu? Acho que isso aí tem muito a ver com a nossa essência biológica, vamos dizer assim, cultural. E eu acho que isso aí a gente tira de letra para a coisa da arte do fazer. A gente recebe muita coisa pronta e, quer dizer, a gente vê, mesmo assim nos trabalhos mais de arte popular, você vê coisas que chegam de várias influências e aquilo ali vira uma outra coisa, que não é nem... Ela não copia uma coisa que veio, mas ela transforma numa outra. Que é essa antropofagia, né, que a gente tem tão forte assim, de engolir tudo e soltar uma coisa diferente, entendeu? E eu acho que isso aí, na verdade, é o que o mundo procura. Assim, os grandes curadores que eu tenho contato e que gostam de vir ao Brasil, eles sempre querem ver essas coisas novas que são feitas a partir dessas recombinações. Eu acho que é isso que o Brasil tem para mostrar para o mundo, de que maneira a gente lida isso com uma maneira muito tranquila. Porque, assim, na verdade, quando a pessoa nasce num país que tem uma tradição acadêmica milenar, é sempre mais difícil você fazer uma coisa contemporânea. A gente já nasceu contemporâneo, então, para a gente é muito mais tranquilo recombinar, fazer uma coisa nova, ser irreverente, né? Eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa de Brasil. Para os designers que ainda estão em processo de fazer a sua obra, a sua joia, né? Eu acho que tem que pensar que, assim, uma joia é uma coisa especial, é uma coisa nobre, ela é uma coisa que, na verdade, ela celebra quase o sublime, assim, o ouro, ele é quase o sol, ele é quase a vida, assim, ele tem uma simbologia muito bonita na história da humanidade, assim, entendeu? Eu acho que, apesar de ter o lado também da diferença social, se você olhar pelo lado positivo, é o lado, na verdade, da simbologia de uma coisa nobre mesmo, uma coisa sublime, uma coisa especial. E eu acho assim que a recombinação, na verdade, nesse caso, para os artistas que estão trabalhando nisso, na verdade, ter a liberdade de pensar no ouro, assim, mas não se prender a uma coisa muito clássica, né? A recombinação, ela pede uma coisa contemporânea, né? Assim, o próprio Auditions, ele, na verdade, ele instiga os artistas a fazerem coisas diferentes, e é para isso que existe esse concurso. Eu acho assim que o artista tem que pensar que ele tem que arriscar, ele tem que ser reverente, ele tem que trazer uma coisa nova. E assim, por mais que seja uma coisa que tem risco, a arte tem risco, quer dizer, você tem que mostrar uma coisa, ou ela vai ser ótima, ela vai ser péssima,
mas ela tem que ter personalidade. E eu acho assim, o meu conselho para qualquer artista que faça uma coisa que está no concurso, entendeu? Acho que você tem que fazer uma coisa que seja, que ela quebre um pouco assim a maneira com que as pessoas esperam de ver uma joia. A joia vem de uma maneira diferente, entendeu? E isso é muito legal porque quando você vê o audition, você vê que isso existe, porque os artistas trabalham isso. Em outras edições você vê joias totalmente reverentes, joias que vão pela beleza, mas que trazem uma coisa que você fala, isso é joia, isso não é joia, isso é uma instalação. Quer dizer, eu acho que essa liberdade é muito bacana, porque na verdade o Auditions ele traz assim essa possibilidade de você fazer uma coisa conceitual. Isso é raríssimo, assim, porque as pessoas sempre falam, anel, colar, brinco. Quer dizer, a joia às vezes pode ser uma outra coisa, ela pode ser uma pele, ela pode ser uma orelha, sei lá o que, entendeu? Assim, eu acho que isso aí depende de cada um. E eu acho assim que para os artistas que estão trabalhando agora, o importante é pesquisar, sabe? Assim, pesquisar, conceituar bastante isso, entendeu? E ir a fundo nessa procura, entendeu? Eu acho que assim, você não pode se contentar com o fácil, né? Eu acho que assim, o artista, ele é o tempo todo angustiado com uma coisa que ele acha que é o ideal, mas não é o ideal, entendeu? E acho que essa procura é muito importante, que esse processo doloroso de fazer uma peça de arte, entendeu? Assim, ele faz parte do processo. E eu acho assim que a gente não tem que ter medo e principalmente eu acho que tem que ter arriscar, porque o risco ele sempre traz coisas inovadoras. Ele pode trazer um monte de coisa, vamos dizer, que não tem nada a ver, mas a maioria das coisas inovadoras sempre vieram com risco. E eu acho que isso aí é uma coisa que o artista tem que ter, o risco e a maneira de mostrar uma coisa de uma maneira diferente, né? E isso eu acho que é fundamental. E para isso pesquise, veja vários artistas que já trabalharam assim, na história da arte mesmo, entendeu? Quantos artistas desconstruíram tudo e mostraram de uma outra maneira. No começo foram muito criticados, depois viraram assim grandes mestres, entendeu? Porque, na verdade, a transformação, a inovação sempre é uma coisa que provoca estranhamento. Ela nunca é digerível, rápida assim. Ela é uma coisa que você engole assim, meio como um bloco de pedra, assim, entendeu? Depois de algum tempo você vai ver que aquilo pode ser uma coisa genial, mas ela é uma coisa que causa estranhamento. E eu acho que, para mim, quer dizer, eu trabalho muito nesse sentido da arte ser provocativa. Eu acho que os artistas têm que pensar em serem provocativos, né? Eu acho que isso aí é fundamental para a pessoa poder mostrar uma coisa diferente, criativa. Então, eu queria desejar boa sorte a todos os participantes desse concurso. Eu acho que o Auditions é um concurso especial, que dá uma liberdade de criatividade quase única, assim, que você não encontra em qualquer lugar. E eu acho que é o lugar para você extravasar e mostrar, assim, trazer coisas, assim, entendeu? Instigantes e arriscadas e diferentes. Boa sorte.